Começando com a observação do amigo Toron, eu quero dizer que fizemos ontem, no domingo, completamos 10 meses de atuação no cargo de Procurador-Geral da República. E a nossa maior preocupação foi reconduzir a instituição à sua unidade. Não permitir que haja um aparelhamento dessa instituição que importa em segregação de muitos membros que não concordam com este modus de fazer política institucional, que privilegia poucos, somente aqueles que fazem parte de um determinado grupo, que ignoram direitos e garantias fundamentais fora e dentro da casa e que, acima de tudo, não compreendem que a unidade da instituição é da natureza das instituições. A unidade, na linguística, peço vênia ao professor Streck, para lembrar que na linguística, no estruturalismo, né, a unidade tem um relevo, unidade, coerência, são elementos importantíssimos para que as instituições se mantenham de pé. Então, estrutura, organização, funcionamento de um lado, né? Unidade, coerência, outros requisitos essenciais. E o Ministério Público vinha sendo, então, uma instituição muito mais de independência individual de seus membros que propriamente da sua unidade. Então, busquei estabelecer a compreensão de que, a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, existe um Ministério Público brasileiro que encontra a sua indivisibilidade nos seus ramos e a sua independência funcional, numa espécie de escusa de consciência, em que cada membro tem a garantia de não ser obrigado a fazer aquilo que não lhe convence, mas cada membro não é senhor dos destinos da sua instituição, porque existem órgãos superiores postos nas leis complementares e no particular do MPF, do MPU, a Lei Complementar 75/93, que estabelece as câmaras de coordenação e revisão como órgãos superiores para estabelecer as diretrizes e fazer mesmo a revisão dos atos dos membros da primeira instância e da segunda instância. A independência funcional não é posta contra a unidade, ela é posta em favor da unidade, de maneira que o octogenário artigo 28 do CPP, lá dizia que se o juiz não concordasse com o pedido de arquivamento, deveria remeter ao Procurador-Geral, aqui no MPF, a segunda Câmara, e aí sim caberia ao Procurador-Geral ou à segunda Câmara do MPF decidir pelo arquivamento ou não. Nesse aspecto, poderia delegar os poderes para denunciar a um outro Procurador da República ou mesmo remeter de volta ao Procurador da República, que poderia, sim, fazer a escusa da sua independência, com base na sua independência funcional. E assim, nós temos a independência funcional como uma prerrogativa do membro. Nós temos a unidade e a indivisibilidade como garantias da instituição. Então, a minha maior preocupação foi retomar a ideia da unidade institucional do MP brasileiro, com tratamento igualitário, e assim adotamos, a partir do CNMP, e também a partir da nossa posição no MPU, uma postura de tratamento igualitário, em que a República, que em cima o título Procurador da República, Procurador-Geral da República, não seja um mero ornamento, mas seja, sim, o símbolo de que a res pública, a igualdade de todos perante a coisa pública, deve ser preservada, especialmente no âmbito da carreira do Ministério Público, onde os privilégios alcançaram pequenos grupos que partilharam
de viagens internacionais, partilharam de favores, de cursos, de cargos, e que nossa gestão abriu todas essas oportunidades para que distintos segmentos da carreira pudessem mostrar a sua capacidade e, acima de tudo, buscar a sua realização pessoal que está na profissão. O trabalho enobrece, isso não é uma figura de retórica. E o procurador, a procuradora, o membro do Ministério Público brasileiro precisa encontrar também a satisfação na sua atividade profissional. E, para isso, é preciso ter um senso de pertencimento. Então, eu começo dizendo que comecei dizendo a todos, venham participar da nossa gestão. É uma gestão republicana, é uma gestão igualitária, em que membros e servidores têm iguais oportunidades de ocupar os cargos de gestão, de mando, exercer com os mesmos direitos, ter as mesmas oportunidades para que os talentos se revelem e não fiquem guardados em gabinetes escondidos porque não se faz parte de um grupo ou de outro. Então, eu convidei a todos os meus colegas do Ministério Público Federal no particular e o Ministério Público Brasileiro como um todo, para fazermos o Ministério Público Brasileiro único, uno e indivisível. Mas vamos ao que interessa, Toron, que é o que nós fizemos aqui, do particular, nesses 10 meses de gestão. Primeiro, mudamos o perfil de um Ministério Público punitivista. Saímos da ideia de um Ministério Público que teria que, tal qual um caçador que fica à margem de uma lagoa, espera a sua presa na madrugada para desfechar ou flechar a sua presa ou atirar contra a sua presa, porque a sua natureza é derrubar a presa e levá-la presa no sentido material. Então, mudamos o perfil punitivista para dizer, sobre todos os aspectos, vamos modernizar o Ministério Público para que o Ministério Público haja preventivamente. E esta prevenção não reside exclusivamente nas medidas modernas, como do acordo de não persecução penal ou do acordo de não persecução civil na improbidade, ou seja, não somente dos institutos ditos despenalizadores, não gosto da expressão, mas é o que se usa, mas mais que isso, agir em todas as áreas de sua atuação, especialmente na econômica, na prevenção. O Ministério Público, quando atua na prevenção, na área econômica, na ordem econômica e do consumidor, ele pode evitar que nós tenhamos a paralisação de obras. Temos o programa Destrava Brasil, que infelizmente a Covid prejudicou o desenvolvimento que vinha sendo dado e que detectou a existência de 34 mil obras paradas. Então, o Ministério Público, que atua preventivamente, ele participa de todos os atos anteriores à licitação e participa com estudos e pode acompanhar a execução da obra ou do serviço e, ainda assim, se for preciso, adotar as medidas sancionatórias contra gestores ou executores que possam cometer atos de improbidade. Então, eu creio que o mais importante da nossa gestão foi mudar a lupa, tratar da atuação preventivamente. E isso se faz em todas as áreas, na área econômica, na área do direito de família, em todos os campos do direito, inclusive no direito penal. É claro, com o direito penal, com essas medidas despenalizadoras, ganhamos muito. Temos um novo momento para ainda a trilhar. Mas não só isso. Nós fizemos, com essa visão preventiva, nós derrubamos o custo Brasil. Nós temos hoje um termo de cooperação com ministérios como da Infraestrutura, o Ministério da Agricultura, dentre outros, em que o Ministério Público está presente em todos os grandes investimentos do Brasil.
presentes preventivamente. Ou seja, se um grande investidor estrangeiro quiser investir no Brasil, ele sabe que o Ministério Público, por 30 anos, estará participando desses projetos grandiosos da infraestrutura, a ferrovia, que foi o nosso leading case, e vai saber que o Ministério Público não é simplesmente fazer uma presença formal. O Ministério Público está preparado com técnicos, colegas, especialistas na área de ferrovias e em outras áreas, para opinar preventivamente. E quando este projeto for aprovado, licitado e for posto em execução, vai acompanhar todo esse projeto amplamente, evitando que uma fortuna em torno de 800 bilhões de reais sejam perdidas em obras paradas em todo o país. Então, creio que esta mudança de foco, mudança de atitude, com a visão preventiva, seja um grande momento da nossa gestão. Mas eu não quero dizer, e aqui os advogados que nos escutam, nos veem, que na área penal foi leve, não. Em 10 meses, nós denunciamos, requeremos a prisão, busca e apreensão, denunciamos, investigamos mais de 80 magistrados, desembargadores, conselheiros de tribunais de contas, acusados de venda de sentença, na linguagem popular. Mais de uma centena de pessoas o foram em todos os estados da federação, por crimes bastante conhecidos por nós todos que temos militância e conhecemos a advocacia. Não somente magistrados e conselheiros de tribunais de contas. Também assim o fizemos em relação a casos da Covid, como graves que toda a imprensa noticia, senadores, deputados, com uma novidade. A novidade é que os colegas, todos que nos escutam, sabem, não houve espetacularização. Ainda ontem, uma deputada federal sofreu uma busca e apreensão no seu gabinete na Câmara, em que se visava alcançar documentos de mais de 6 anos. Eu fui contra aquela busca e apreensão por falta de atualidade dos fatos. E, dessa forma, nós temos imprimido uma atuação de absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais. É evidente que, se nós temos, num dia, uma ministra do Supremo deferindo contra o nosso parecer a busca e apreensão no gabinete de uma deputada federal, antes disso tivemos um senador com uma decisão do ministro-presidente deferindo uma suspensão desta medida cautelar. Bom, não estou aqui para fazer juízo de valor de qual dos eminentes ministros está mais certo ou menos certo, mas dizer que, guardado o respeito aos direitos e garantias fundamentais, compreendendo que fora da política só se faz guerra, não se faz paz, compreendendo que fora da economia nós não temos 3 planetas Terras para satisfazerem todas as necessidades de consumo igualitário. Nós temos que preservar a sagrada carta do Dr. Ulisses, a legislação, e parodiando Rui, para dizer que fora da lei não há salvação. O Ministério Público que eu gostaria de deixar algum dia é aquele que tem como farol a Constituição e as leis do país. É aquele que, como advogado, está lá escrito no Código de Ética da Advocacia, não tem medo de desagradar quando cumpre com o seu dever institucional. Não tem medo de ser atacado pela imprensa tantas vezes injustamente, mas pode ser escrutinado por colegas de todos os níveis e da carreira jurídica, advogados, promotores, procuradores, juízes, políticos, empresários,
no universo das leis vigentes. E aí sim, poder ser julgado pela comunidade que paga os seus subsídios, que de alguma forma o tem como um servidor qualificado. Então, é importante dizer que a nossa posição, até aqui, em 10 meses, é a mudança de foco. Prevenção para atingir todos os aspectos do interesse público. Atuação rigorosa, sim, mas com respeito aos direitos e garantias fundamentais. Transparência, sempre. Transparência e publicidade, sempre. Afinal de contas, quem controla o controlador? Quem fiscaliza o fiscal? Cícero já fazia essa pergunta há 2000 anos. Né? Quem fiscaliza o fiscal? E outros tantos pensadores repetiram essa mesma pergunta. No caso do Procurador-Geral da República, quem o fiscaliza não são somente os intérpretes da Constituição, que estão inseridos em toda a comunidade jurídica, política, econômica e cidadã. Não, é o Senado Federal. Fiscaliza o Procurador-Geral da República e, se for o caso, o pune também, retirando-o do cargo, assim como pode fazê-lo em relação aos ministros do Supremo. As metas, Toron, que você me coloca. A meta é abrir essa instituição para que jamais se diga que essa instituição possa ter caixas pretas. A meta é dizer lista tríplice fraudável, nunca mais. Porque nós temos dois relatórios de perícia, um da CGU, um do órgão interno e um que ainda não foi entregue pelo Ministério do Exército, dizendo que as famosas listas tríplices dessa casa eram fraudáveis. Não posso dizer fraudadas, porque o mecanismo era tão poderoso que não deixava rastros. E, nesta linha de raciocínio, fizemos, ultimamente, 2 eleições internas, já com o novo sistema, sob os auspícios da Universidade Federal de Santa Catarina, sistema auditável antes, durante e depois das eleições, de maneira que essa instituição não haverá de voltar jamais a ter um sistema inauditável, um sistema fraudável. Também nessa linha da transparência, nós estamos buscando obter todas as informações das forças-tarefas. A imprensa noticiou a medida que tomamos de buscar o compartilhamento de dados. Aqui, em primeira mão, digo a todos que nos veem e nos escutam. Todo o Ministério Público Federal tem 40 terabytes em todo o Brasil para o funcionamento do seu sistema. A Força Tarefa de Curitiba tem 350 terabytes. Só um minutinho, doutor Aras. O seu som está um pouco ruim. Eu vou pedir a gentileza, se for o caso, o senhor tira o microfone, ele parece que está mal conectado. Tem milhares de pessoas nos acompanhando. O senhor deu uma informação muito relevante. Se o senhor puder repetir, inclusive se tiver já a informação de onde estão os guardiões que foram... Não, enfim, não posso falar de guardião porque não tenho essa informação ainda, mas posso falar da transparência. Só para saber. Nós estamos falando da transparência que estamos a promover. Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios, e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição. Todas as instituições servem na República para que realize as relações intersubjetivas que são tipicamente humanas. Relações objetivas e subjetivas existem até entre não humanos, mas relações intersubjetivas como as institucionais exigem
o elemento humano, o elemento que tem consciência e aceita as regras do jogo. E é por isso que nós esperamos, quando colhido esses elementos informativos compartilhados nacionalmente, não o Procurador-Geral da República seja o dono dos destinos de 38 mil pessoas, mas que todo o Ministério Público possa, de forma fundamentada, de forma devidamente instruída, justifique para o que quer saber da vida alheia, para que isso não sirva de bisbilhotice, isso não sirva de chantagem, isso não sirva de extorsão, isso não sirva de nenhum propósito antirrepublicano. É por isso que nós temos que ter um Ministério Público dotado de unidade, e mais do que unidade, que essa unidade seja transparente, guardado o sigilo natural que certas investigações, certos processos exigem para que o Ministério Público realize a defesa do interesse público. É evidente que a nossa luta é uma luta grande, enfrentamos uma oposição sistemática interna, que para o nosso privilégio, eu digo privilégio por quê? Porque temos o apoio do MP brasileiro inteiro. Nós temos o apoio de todo o MP brasileiro nos estados, do Ministério Público, da União, e uma oposição interna sistemática não vai impedir que este procurador, que ora se encontra na chefia dessa instituição, se amedronte, se intimide ou seja manipulado por qualquer que seja o interesse. Para não me estender mais, porque sei que as perguntas são relevantes e muitas existem, quero dizer a todos, meu compromisso é com a Constituição, meu compromisso é com as leis do país. Acredito que fora desse universo da lei não há salvação, e eu gostaria muito de que todos os senhores e senhoras me escrutinassem agora, antes e depois, nos termos da Constituição. Estou aqui absolutamente tranquilo diante de pessoas altamente qualificadas e com uma declaração que já fiz em público várias vezes. Não temerei a opinião publicada. Temerei minha consciência, que essa depende, se não fosse um livrinho tão de papel, mas fosse um travesseiro, eu ainda faria um travesseiro para dormir com ele, para ter a tranquilidade de responder a todos. Para este momento, colega Toron, muito obrigado por sua atenção. E eu chamo de colega como professor que é. Eu também já estou há 30 anos na carreira do magistério. Vejo que a maioria é de professores. Então, meus colegas professores aqui, nessa abertura, o meu abraço, o meu agradecimento pelo convite. Estou às ordens do nosso mediador, o professor Lênio Streck.